O ano 1947. O jornal A Gazeta era um tremendo sucesso. A Rádio Gazeta lotava seu auditório com shows de consagrados artistas. E a corrida de São Silvestre ainda era realizada na noite do Réveillon. Tudo isso, Paulo Camarda assistiu de camarote, ao ser admitido na fundação como auxiliar de contador. Sempre de olho nos números, dedicou-se incansavelmente ao trabalho. Foi conquistando confiança e respeito até se tornar o presidente da fundação. Seus desafios e vitórias você vai conhecer agora. Essas são as histórias de quem fez história. Quando eu comecei na fundação, eu não era formado. A minha situação não era boa, porque a minha mãe era viúva, uma filha menor, e eu morava numa casa alugada até na época. Essa casa, ela tinha um porão embaixo. Quando meu pai faleceu, eu tive que mudar de cima para baixo. Continuei trabalhando. Eu auditava as contas da fundação entre 45 e 47. Em 47 eu fui conferir o balanço e encontrei um erro no balanço. Isso aí, não sei, talvez provocou um convite para me assumir o trabalho na fundação como auxiliar de contador. Quando eu assumi, o Milton que me convidou para participar da fundação. Ele conversou com o contador, que era o Barsotti. O Barsotti concordou em me levar ao superintendente da fundação para me apresentar, e o presidente concordou com a minha admissão. Eu passei a trabalhar na fundação. O ideal mesmo era continuar na empresa de auditoria, porque era uma escola lá. Mas na ocasião, eles me dobraram o salário e eu não tive como recusar. Eu trabalhava de dia e estudava à noite na Escola de Comércio. Escola de Comércio Castro Alves, você já ouviu falar? Eu fui nos primeiros, uma primeira turma que montamos essa escola. O professor Castorino França, ele pegou o pessoal da região ali, formou um grupo e fundou a escola. Me formei em 48. Eu entrei na fundação em 47, ainda não era formado. Mas na fundação eu trabalhava até 5 horas, porque o horário era até 5. Das 5, eu fazia escritas fiscais até 10 horas da noite. Eu tinha muitas escritas fiscais na Santa Efigênia, 3 ou 4 clientes que eu tinha lá. Então, das 5 da tarde até 10 horas da noite, eu ficava trabalhando. Eu fiquei 15 anos fazendo essa vida. E aos domingos, trabalhava, porque o presidente pediu para mim, no sítio dele, fazer a contabilidade dele. Vesti, comprei a minha casa, graças a Deus eu tinha saúde. Durante 15 anos seguidos, trabalhei a semana toda, sábado e domingo. Foi muito agradável, porque ela estava na melhor fase, a fundação, de crescimento. Eu conheci o jornal, que eu lia muito o jornal. Fiquei admirando o Casper lendo o jornal. A Gazeta era um dos maiores jornais da época. Ela chegava a tirar, naquela época, na segunda-feira, 150 mil exemplares. Hoje corresponderia a 1 milhão de exemplares, mais ou menos, até mais. E vendia horrores, era o melhor jornal do país na época. Tanto é que nós tivemos que, a médio prazo, importar novas rotativas, né, com número de páginas mais superiores para que o jornal crescesse. A Rádio Gazeta era uma maravilha na época também. Tinha uma orquestra, assim, um jazz e uma orquestra que era uma maravilha. Coral lírico tinha. Olha, eu estudava e o pessoal pedia o ingresso para entrar. Faziam fila para entrar no auditório nessas épocas. E tinha
todo fim de sábado, assim, tinha aquelas sessões, o auditório ficava lotado. Eu lembro da São Silvestre, que era do lado, era uma festa, a gente assistia a São Silvestre no 5º andar, que era a área da contabilidade. Eu assistia com a família. Depois que terminava a São Silvestre, a gente ia para o salão de festa, que era no último andar da Gazeta. Passava o Réveillon lá, a noite toda. Era uma delícia. Infelizmente, essa construção não teve um trabalho adequado, né, para que ela não ultrapassasse os custos previstos. Ela não foi bem administrada. Infelizmente, essa construção fez com que a fundação se endividasse. Isso na década de 60 para 68. Então, houve gastos exagerados, porque não havia um controle. Em 68, a fundação já era uma empresa endividada. Ela estava em estado quase de insolvência, em 1968. O que salvou a fundação foi que, na ocasião, o presidente, pressionado por causa das dívidas que se acumulavam e que as vendas avulsas do jornal, que era tudo em dinheiro, quando chegava no caixa, todo mundo invadia para fazer vales na década de 60. E o que aconteceu? O presidente da fundação, com aquela pressão toda, se licenciou. Aí o Itá Ferraz, que era um locutor famoso na época, entrou na diretoria e foi eleito presidente da fundação na ocasião. Ele era amigo do seu Frias, Otávio Frias de Oliveira, dono da empresa Folha da Manhã. E ele convidou, ele assumiu a presidência e convidou Frias e cedeu a presidência para o seu Otávio Frias de Oliveira, em 1968. O seu Otávio Frias de Oliveira trouxe o seu Caldeira, que era sócio dele, como vice-presidente, Carlos Caldeira Filho. O seu Frias salvou, na verdade, a fundação. Ela estava em estado de insolvência na época que ele assumiu. O Frias assumiu a fundação, fez uma limpeza geral, demitiu mais de 400 funcionários. Fez um contrato em que ele sabia o potencial do jornal. Esse contrato estabelecia a participação nossa e da Folha. O jornal passou a ser impresso na parte gráfica da Folha. O nosso parte gráfico, ele encerrou a atividade. Com isso, o jornal cresceu e começou a faturar, pagar todas as dívidas da fundação, equilibrando todas as finanças da fundação. O mandato era de 4 anos, ele ficou 4 anos e equilibrou a fundação. Tinha direito a ficar mais 4. Nesses 4 anos, ele construiu fechar o prédio, que estava todo aberto. Aí ele pleiteou junto ao curador de fundações mais 4 anos para fazer com que a fundação passasse a imprimir o jornal. Ele pretendia montar um parque gráfico aqui no subsolo, mas o curador não concordou com mais 1 ano, porque o estatuto da fundação estabelecia 4 mais 4. E o Frias, aborrecido, se afastou da fundação. Aí veio novas crises que se complicaram de novo. Chegou um ponto que o curador interviu na fundação. Toda a diretoria foi suspensa, ele indicou uma diretoria dele, com Esther de Figueiredo Ferraz, vários outros.
E nova crise se instalou na fundação na época. E eu ficava sempre no meio disso. Chegou a um ponto que o próprio Caldeira, eu fiquei sozinho para assinar cheques, porque uma das diretorias que não concordou com decisões da Folha, porque a Folha dominava, porque ela imprimia o jornal. Então teve uma demissão coletiva de todos os diretores. Eu fiquei sozinho assinando cheques. O Caldeira ligava para o banco, autorizando para assinar só uma assinatura, que tinha que ter 2 assinaturas, de um diretor e de um gerente. Eu fiquei um tempo assinando sozinho, mas só que eu, para me cuidar, fazia uma lista de todos os cheques assinados. Eu tenho essa lista até hoje. Porque você tem que se prevenir, né? Mas era uma responsabilidade muito grande na época. Teve uma ocasião que eu fui chamado na Receita Federal, porque o imposto de renda estava atrasado. Então o superintendente da Receita Federal me atendeu lá e falou, olha, a Receita precisa de faturamento, vocês estão devendo tanto. Eu facilito o parcelamento, mas vocês têm que quitar isso. Me apresentou um assessor dele para me orientar. Ele me deu toda a documentação para parcelar a dívida. E ao mesmo tempo também trabalhava com o INSS para parcelar a dívida. Fiz acordo com o INSS. Preparei toda a documentação para o presidente assinar. O presidente recebia e engavetava. Ele era contra esses parcelamentos, porque achava que, na época, ninguém pagava o imposto. O pensamento era esse. Ele não colaborava. E eu achei que ele tinha engavetado. Não, aconteceu isso na própria INSS. Nós encaminhamos o INSS e a profissional que recebeu o parcelamento acabou engavetando aquilo. Aí eles me chamaram lá e falaram, infelizmente a profissional que recebeu pôs na gaveta, ela se afastou do cargo e ficou engavetado. Então eu refiz todos os parcelamentos da fundação, preparei todo o parcelamento, encaminhei para o presidente da fundação, ele também engavetou. E o que aconteceu? Eu pedi demissão. Mas realmente eu senti um pouco, né? Porque depois de tantos anos na instituição e sair assim, sem esperar, mas eu tinha tomado essa decisão porque eu não aguentava mais atender fiscais e não ser atendido. E os fiscais me cobravam e eu ficava perdido. Então eu não acabei saindo. Aí, passou uns anos, o Sérgio e a Anja compareceram convidando para me assumir a presidência da fundação. Eu fiquei 2 anos e meio mais ou menos fora. Na ocasião, eu fiquei pensativo, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu fiz questão de ver toda a documentação atual da fundação para ter uma ideia da situação. Uma das preocupações minhas quando eu fui convidado é saber sobre como se compunha o Conselho Curador. Então, a informação que eu tenho é que eles eram todos favoráveis a que eu assumisse a presidência da fundação, o que me conheciam. E o Sérgio me garantiu, o Sérgio, a Ângela, o Júlio, falou, não, você tem apoio. Você sabe que a gestão é de 4 mais 4 anos, então eu fiquei 4 mais 4 anos. Então eu estava para sair. Então eles pediram para fazer uma alteração nos estatutos para continuar. E passei isso para um advogado, ele fez o parecer dele e o próprio conselho renovou de 4 em 4 anos hoje. Então isso fez com que eu continuasse aqui, mas isso foi pedido indiretamente dos conselheiros, funcionários e dos próprios conselheiros. Porque viram que a fundação estava crescendo
sempre crescendo, porque nós provamos que ela é super viável, né? Sem fazer loucura, sem falar que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Todo mundo trabalhou aqui, não foi só eu, não foi só o conselho diretor, não foi só o conselho curador, foi todos os funcionários, através dos seus executivos, que sempre gostaram. Eu só voltei para cá porque eu conhecia esses executivos que queriam o crescimento da fundação, senão eu não teria voltado. Não é só, o milagre não foi só nosso, foi de todos vocês, entendeu? E vamos continuar crescendo. Parabéns a todos vocês por esse trabalho, desses 70 anos da fundação. Eu gostaria de comentar também que eu sou casado com a Encarnação Sanches Camargo, uma mulher maravilhosa, que em junho deste ano fez 61 anos de casado. Tenho 3 filhos, todos adultos já, bem encaminhados. E eu agradeço demais a ela o apoio que sempre me deu aqui, mesmo se sacrificando. De modo que eu gostaria de registrar esse reconhecimento da minha mulher, que eu adoro sempre. Muito obrigado.